Boa noite, estamos aqui com mais um evento aqui do nosso Virtual Chapter, dessa vez aqui com o Diego Nogari. Antes de começar aqui a sessão, tem que passar aqui as notícias da comunidade da Paz. Vamos passar aqui, para que vocês estejam vendo minha tela. Então, a primeira notícia aqui é das 24 horas da Paz, que vai acontecer entre o dia 3 e 4 de maio, agora, de 2017. Esse evento vai ser um evento que vai ser em inglês, mais focado em segurança, obviamente, mais voltado para o lado da SQL Server. É um evento gratuito e online, com 24 horas de sessões seguidas, e vocês podem se registrar. E até recomendo que é um evento com grandes palestrantes aqui da área da SQL Server no mundo todo, ok? Como aí nosso amigo Diego Nogari, que está aqui agora. Além disso, nós vamos ter em junho também o Business Analytics Day da PES, que é pago, e vai ser em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, se você está aí fora da crise, cheio de dinheiro, você pode dar uma passada lá, que vão ter duas sessões ou dois pré-cons muito boas, também é recomendado. Inclusive, se você está nessa sessão aqui, você se interessa por essa área, era uma boa, se desse para dar uma passadinha lá, certo? Mais um evento também que vai acontecer agora em abril, isso no dia 19 de abril, que vai ser o Microsoft Data Amp. Vai ser outro evento online e de graça, certo? Que a Microsoft vai falar, esse evento da Microsoft, no caso, vai falar sobre o SQL Server Next e coisas como Machine Learning, Big Data. Mais uma vez, vocês estão nessa sessão aqui, pode ser que interesse a vocês assistir esse evento. Ok? Aqui a agenda dos próximos encontros dos Virtual Chapters da Paz, que a propósito existem vários deles, não só o nosso Global Português, vocês têm outros idiomas e outras áreas de interesse também. Eu recomendo que vocês passem em passe.org para dar uma olhada e se inscreverem, certo? Próximos SQL Saturdays, nós temos um em Joinville, no Brasil, que é o que interessa aqui para o pessoal. Em Portugal ainda não temos nenhum agendado, mas o próximo vai ser no dia 8 de abril em Joinville. Um evento de graça também, com pessoal de alto nível. Também recomendo que vocês, se estiverem ali por perto, deem uma passada nesse evento aí. Ok? No dia 19 de abril, também, nós vamos ter aqui a nossa próxima sessão, que vai ser com o André Melancia, que vai falar sobre curiosidades do SQL Server. Já temos ali o link para o pessoal se inscrever no site mesmo do Virtual Chapter, mas eu ainda vou passar mais informações sobre isso, brevemente. Ok? Então, vou passar aqui para o Nogari, que é um MVP de Data Platform, já é uma pessoa bem conhecida aí do pessoal, vai falar sobre modelos preditivos com Machine Learning. Então, deixa eu passar aqui a role de apresentador para ele, só um minuto aqui. Certíssimo. Nogari está contigo aí agora, certo? Boa, beleza. Obrigado, meu. Compartilha sua tela aí, que acho que não tá aparecendo aqui, não. Eu já cliquei para compartilhar, tá carregando. Agora sim, apareceu. Pode seguir aí. Show de bola. Vou começar aqui. Bom, pessoal, primeiro, antes de mais nada, obrigado por vocês estarem aqui. Outra apresentação não, né, meu? Peraí. Deixa eu só arrumar meu modo de apresentação. Bom, antes de mais nada, obrigado por vocês estarem... Nogari, só uma coisa, tem que inverter aqui. Tá bom. É que tá com delay o negócio. Tô com um monitor só e segue a vida. Se eu deixar com 2 monitores, a gente vai perder aqui a mão da coisa. Bom, estava agradecendo vocês de estarem presentes aqui. Espero que vocês curtam essa sessão, né, que a gente vai falar agora sobre modelos preditivos utilizando o Azure Machine Learning. E, bom, é isso. Vamos avançar um pouquinho. Só para vocês me conhecerem um pouco melhor, eu tenho uma consultoria de software aqui no Brasil, focado em Data Platform. A gente faz basicamente consultoria e treinamentos em cima de coisas relacionadas a dados. SQL Server, BI, um pouco de Big Data e um pouco de Data Science. Então, caso vocês precisem de alguma coisa, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Aqui embaixo tem meu e-mail.
dúvidas, inclusive, do que vocês virem aqui na apresentação, podem mandar para mim, eu tento responder o máximo, tento responder todas elas com o máximo de velocidade possível. Nem sempre é possível responder todas no tempo que a gente espera ou na velocidade que a gente quer, mas eu tento deixar todas elas respondidas e tentar ajudar a galera que participa ativamente da comunidade, beleza? Então, caso precisem de alguma coisa, nogari@ngrsolutions.com.br. Só me apresentar, meu nome é Diego Nogari, eu sou MVP em Data Platform desde 2008, então já faz um tempinho que eu atuo nessa questão de comunidades aqui no Brasil, já fiz palestras pelo Brasil inteiro, tem algumas atividades que eu faço junto ao PES, então essa daqui é uma delas, né? De vez em quando eu faço apresentações aqui apresentações para o grupo virtual, mas também, por exemplo, igual que o Murilo comentou que a gente está em Joinville no próximo sábado, né, dia 8 de abril, vai ter uma apresentação minha lá também falando de Machine Learning, falando do Azure Machine Learning, falando de inteligência artificial, então vai ser mais 1h30, lá 1h15 que a gente vai falar sobre o assunto lá presencial em Joinville. Então, aqui se vocês olharem aqui no meio da tela, tem algumas coisas que eu faço, então eu sou chapter leader aqui em São Paulo de um grupo chamado Codificando.NET SQL, eu organizei alguns SQL Saturdays aqui em São Paulo, os últimos 3 que teve aqui em São Paulo foi eu que fiz, né, junto com o pessoal do chapter, e esse ano quem está organizando é o Vitor Fava e o Roberto Fonseca, que são outros 2 chapters que tem aqui em São Paulo, né, o do Vitor Fava, que é o SQL Maniacs, um chapter, um grupo de usuários, né, super conhecido aqui, e que faz muito sentido eles poderem ajudar a tocar o evento agora, e o Roberto tem um grupo de usuário também lá na região de Campinas, então é próximo daqui, então a gente está se juntando para que eles consigam tocar essa próxima versão do evento, né? Eu fui Regional Mentor do PES também durante 2 anos, fui board lá com o time lá fora durante 1 ano, então fiz algumas coisas já junto ao PES, já tem algum tempo de janela aí que dá para a gente brincar e falar sobre a comunidade do PAS, beleza? Bom, vamos para o que interessa, vamos falar um pouquinho de Machine Learning e por que estudar, e obviamente por que aprender esse tipo de tecnologia, esse tipo de solução que nós estamos falando hoje em dia, né? Tá tendo muito barulho em cima disso, muita gente está falando de Machine Learning, muita gente está trazendo soluções novas para que a gente possa olhar para esse conceito, para essa área de Machine Learning e poder trabalhar em cima dela. Se a gente for olhar isso dentro da academia, né, dentro da área de estudo, dentro do que a gente fala de, vou pegar uma titulação acadêmica aqui, então o cara que está fazendo uma pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente olha a parte de Machine Learning, ela está dentro de uma grande área, que eles chamam de área da ciências exatas e da Terra, aí dentro ali tem inteligência artificial, que fica debaixo de sistemas inteligentes, dentro da inteligência artificial tem uma área chamada Machine Learning, que é a área que estuda, né, a área que faz esse trabalho do aprendizado de máquinas. Quando a gente olha para esse aprendizado de máquinas, o que a gente está buscando, basicamente, é interpretar um algoritmo, uma equação matemática, né, uma função, que ajuda a gente a resolver algum problema. A gente consegue ali, em alguns momentos, detectar alguns padrões e encontrar qual seria a melhor ocorrência para uma nova funcionalidade ou para uma nova característica daqueles dados que nós estamos olhando, para que ele possa ajudar a gente a tomar uma decisão mais apurada, uma decisão mais focada no que de fato a gente precisa fazer, o que a gente precisa resolver, tá? Um ponto importante para isso, se a gente olhar esse gráfico de tendências do Google aqui, né, as buscas que são os termos buscados mais frequentes dentro da plataforma do Google, a gente consegue ver que dentro, né, desses últimos 10, 12 anos aqui que a gente está olhando, um pouquinho mais, né, 13 anos aqui, a gente vê o crescimento muito grande do Big Data aqui a partir de 2011, né? Se a gente olhar aqui dentro desse desenho, cadê meu mouse? Aqui achei meu mouse. Se a gente olhar aqui, essa região aqui, é mais ou menos quando começa a ter o crescimento do Big Data, que está esse em verdinho aqui do nosso gráfico. Por que ele começou a crescer tanto? Final de 2011, se vocês procurarem isso daqui, novembro de 2011, lá em Seattle, teve uma apresentação do Dr. DeWitt falando sobre o Hadoop. Tá? Essa foi o momento onde o player Microsoft começou a falar sobre Big Data de um processo um pouco mais aberto, né? Mas reparem, o termo Big Data ele existia já desde antes.
Se a gente olhar que desde 2004, existem pessoas procurando coisas de Big Data dentro do Google, tá? Da mesma forma que existem pessoas procurando coisas de Machine Learning, que é o risquinho azul, né? Essa série temporal azul que a gente está olhando, também coisa de Data Science. Mas por que deu esse boom, né, em 2011? Justamente porque os grandes players começaram a fazer barulho em cima de Big Data nessa época. Virou uma palavra de grande busca, né, pelas empresas. Todo mundo queria colocar Big Data nas empresas, nas corporações. Isso, para quem trabalha com dado, é ótimo, porque a gente está tendo uma aderência maior em cima da plataforma que a gente trabalha, que a gente atua. Então, a gente começou a ter um pouco mais de visibilidade dentro da empresa e começar a ganhar alguma visibilidade, coisa do tipo, a gente sempre olhava muito para a área de desenvolvimento de software, olhava ali o cara que fazia Java, o cara que fazia Delphi, o cara que fazia C#, e deixava o cara de banco um pouco de lado. Isso é muito comum de ver em várias empresas. Hoje, com essa questão da cultura do dado, né, tem muita empresa falando disso, cultura do dado, cultura do dado. Então, hoje em dia, né, nesses últimos poucos anos que a gente vem tendo essa crescente olhando para os dados, a gente está começando a ter mais abertura para falar para os tomadores de decisão, olha, vamos tomar decisão baseado em dado e não mais baseado em achismo. Então a gente consegue te dar o embasamento científico para que você olhe o seu dado e fale assim, beleza, eu estou perdendo cliente por causa disso, disso e disso. Ou eu estou vendendo mais por causa disso, disso e disso. Não somente mudar a aplicação que a gente está desenvolvendo, que está entregando melhor no mobile, está entregando melhor na web, está entregando melhor no desktop, né, onde for que ele for consumir isso daí. Não é só esse cara que está mudando, a gente está mudando a forma como as pessoas tomam decisão. E isso é ótimo, isso é muito importante para a gente. Tá? Se a gente olhar o crescimento aqui do Big Data, a gente vê lá em 2011 esse crescimento. Mas olha só, se a gente olhar aqui, lá por volta de 2014, final de 2014, começo de 2015, a gente começa a ter o crescimento dessa barrinha azul, da linha azul, dessa série temporal azul, que é da parte do Machine Learning, ela vindo no segmento, ela começa a ter uma crescente aqui, né? Se a gente olhar esse cara aqui, é onde ela começa a seguir, e logo ela vai alcançar a quantidade de buscas que a parte de Big Data tem. Por quê? Porque ela está indo nessa direção, ela está indo nesse segmento. Eu tenho um número aqui, vou até pegar meu Power BI aqui. Eu peguei uns dados para que a gente pudesse olhar aqui. Eu vou tirar aqui um mês. Olha só, vou pegar aqui de 2010 para frente, de todos os meses, né, sem nenhum filtro. Reparem só as cores que a gente está aqui, né? A verdinha que está subindo aqui muito é o Big Data e o Machine Learning está assim em amarelo, tá? Que está subindo aqui numa frequência relativamente flat aqui. Olha só, Big Data subindo pra caramba. Olha agora, começa de 2013 para 2014, a parte do Machine Learning começou a subir bastante. Olha para 2015, subiu mais. 2016 teve um puta boom. De 2015 para 2016 foi o ano que teve o maior crescimento assim de valores para a questão do Big Data, para a questão do Machine Learning. Aí a gente olha 2017, todos eles caíram aqui porque a gente está olhando só até março. Só que olha que engraçado, se eu olhar março, separando somente o mês, né, olhando só março aqui, olha a diferença que eu tenho agora da quantidade de buscas, né? Ela está alcançando. Eu estou saindo aqui do Machine Learning, indo para próximo do Big Data, é uma questão de meses. Eu suponho que talvez nos próximos 24 meses, aí isso é inferência minha, tá? A gente vai ter um crescimento desse aqui com uma taxa alta. Olha só a diferença dos números aqui, né? Se a gente olhar, eu tenho 85 pontos sendo buscados aqui no Machine Learning e 100 sendo buscados aqui no Big Data. Esse aqui é o índice que ele está utilizando para poder mostrar esses valores para a gente, tá? Essa distribuição que ele está pegando aqui. Isso aqui não são buscas, não é um número de buscas que é dentro do Google, tá? Ele é o número do Google, mas isso aqui não é um número absoluto, é um índice que ele está utilizando para mostrar isso para a gente, tá? Então, esse aqui, se a gente for olhar esses números aqui agora, eles são super favoráveis para que a parte de Machine Learning, ela avance ainda mais nessa questão até do Big Data, beleza? Bom, posto isso, por que é importante, né? Porque é legal a gente olhar para esse cara aqui.
Primeiro ponto, a gente vai acabar trabalhando, vai acabar mexendo em alguma coisa que está associado a machine learning. Pode ser que você não tenha percebido ainda que você está trabalhando com isso, ou que você está sendo envolvido por machine learning. Mas uma coisa que a gente tem, que todo mundo daqui já passou, você está dentro de e-commerce. Aliás, quem nunca comprou nada no e-commerce aqui provavelmente não passou por isso, mas deve ter passado em algum outro lugar. Imagina dentro do e-commerce, você está lá colocando o seu produto no carrinho de compras e você recebe um alerta, recebe uma mensagem falando assim, olha, pessoas que compraram este produto também compraram este. Isso daí por trás é um sistema de recomendação. Ele faz parte de processos de machine learning. Dentro da área de machine learning, a gente tem vários grupos de algoritmos. A gente tem grupo de regressão, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, né? Mas a gente tem regressão, tem classificação, tem clustering, tem detecção de anomalias, e tem um desses grupos de algoritmos que é justamente o grupo que faz a recomendação. Esses sistemas de recomendação, que são regras associativas, elas são diretamente ligadas a esse tipo de processo. Então, quando você tem por exemplo, né, um e-commerce, e você recebe uma indicação de produto que está ali dentro do seu e-commerce, você está sendo tocado em algum momento por essa questão do machine learning, essa questão de sistemas que estão recomendando coisas para a gente que não estavam programados para fazer isso daí. Não estava assim, olha, quem comprar a caneca azul oferece também o copo azul. Não, isso daí tem um sistema por trás, uma equação matemática que está resolvendo esse problema, ok? A gente vai entender com isso um pouco mais detalhado daqui a pouquinho. Bom, aqui tem uma tirinha do Dilbert, que acho que ela é bem aderente, né? Ela é bem adequada porque a gente está falando aqui, é justamente baseado no seu comportamento, a gente consegue recomendar ou consegue sugerir coisas ou encontrar coisas que não necessariamente são tão simples de serem, são tão tranquilas de serem identificadas, caso a gente não olhe para esse cara especificamente, né? Então, aqui está falando, né, baseado no seu histórico de internet, você deve ser estúpido o suficiente para gostar de esportes radicais. Clique aqui para comprar um ingresso de base jump da Estação Espacial Internacional. Para quem não acompanha essa parte de astronomia, quem não acompanha isso daí, que está totalmente por fora, está totalmente desconectado do mundo, a ISS fica lá fora, né, alguns quilômetros aqui da nossa estratosfera, justamente para acompanhar algumas coisas, né? Então ela estou fazendo uma brincadeira, obviamente, aqui, e ela fica ali fora, é um esquema de satélite, né, uma estação espacial, que fica orbitando a Terra aqui, enfim, tem astronautas de várias nacionalidades lá, chinês, russo, americano, os caras conseguem ter uma interação legal lá. O Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, em 2006, ele passou, se não me engano, 7 dias na ISS, né? Ele foi com uma tripulação, depois ele voltou com outra, né? Deixou a tripulação lá e voltou para cá. Enfim, caso vocês tenham interesse, acho que é legal dar uma olhada. Enfim, então aqui está falando, baseado no seu comportamento, tenha isso, né? Dê uma olhada nisso aqui, que pode ser que isso aqui te interesse, que no caso seria fazer esse pulo da estação espacial lá, esse pulo de base jump. E aí ele reclama, o chefe dele reclama com o Dilbert, fala, porra, eu acho que a internet está tentando me matar. Aí o Dilbert, todo sarcástico do jeito dele, fala, chamamos isso de machine learning. Então, é justamente esse ponto, né? Justamente essa questão da gente conseguir interpretar, conseguir identificar padrões. Isso traz para a gente uma das atividades que nós fazemos com muita frequência dentro do processo de machine learning. Então, quanto mais a gente estiver engajado com isso, quanto mais a gente conseguir bater o olho dentro de processos que funcionam com machine learning, a gente vai conseguir identificar esses caras para o nosso trabalho, ok? Então aqui eu coloquei alguns grupos de tipos de algoritmos, né? Então, algoritmos de clustering, algoritmos de regressão, de classificação, de recomendação. A gente pode identificar, tem um outro grupo aqui que não está escrito, mas que a gente poderia identificar aí, que é a parte de detecção de anomalias, que a gente pode fazer um conjunto de formatos, um conjunto de processos por trás para tentar detectar uma anomalia, seja ele utilizando classificação, seja ele utilizando regressão. A gente pode ter algoritmos que calculam para a gente preços, que normalmente a gente usa regressão para fazer isso. A gente pode ter processos por trás que
nos ajudam a tomar decisão baseado em comportamento dos nossos clientes, para saber qual que é a taxa de saída, né, ou que a gente chama de churn, a taxa de cancelamento de uma determinada assinatura, determinado produto. Então a gente consegue ver esses caras e tudo isso aqui funcionando dentro desse conjunto de algoritmos, tá? E esses algoritmos que a gente está falando aqui, eles nada mais são do que equações matemáticas. Então quando a gente pega, por exemplo, vamos fazer uma regressão, a gente vai identificar dentro do processo de regressão, né, dentro desse grupo de algoritmos de regressão, quais seriam as equações possíveis ou quais seriam os algoritmos possíveis para criar os nossos modelos de regressão. Então, olhando para cá na regressão, o que é? Vamos contextualizar. O que é uma regressão? Quando eu olho para um conjunto de dados e eu tenho ali um monte de dados numéricos e eu quero juntar essas informações numéricas para tomar uma decisão dentro do meu processo, que a gente chama de variáveis, né, dependentes e variáveis independentes, a gente pega esses caras para poder tomar uma decisão. Por exemplo, imagina eu quero fazer o preço de uma casa, tá? Vamos falar de regressão. Quero fazer o preço de uma casa. E eu quero olhar somente para as características da casa e poder falar assim, olha, essa casa vai custar tanto. O que eu posso olhar de informação dessa casa? Eu posso ver a quantidade de quartos, eu posso ver a metragem do terreno, eu posso ver a metragem construída, eu posso ver o CEP, eu posso ver a quantidade de carros que cabem na garagem. Tudo isso são informações que vão me ajudar a dar o preço da casa. Então, baseado em todas essas características da minha variável, as minhas variáveis, dessas características da minha observação, eu vou calcular todas elas e falar assim, olha, essa casa custa 10, essa casa custa 50. E tudo isso é baseado nessas características que a gente estava olhando. Dentro desse contexto, se a gente for olhar essa questão da variável dependente e variável independente, as variáveis independentes, que elas não dependem uma das outras para existir, elas são a quantidade de quartos, a área construída, a área do terreno, a quantidade de vagas na garagem, o CEP, tudo isso aqui são variáveis independentes. Eles podem existir independente de uma outra variável. Só que o preço, ele é totalmente atrelado, totalmente associado a essas características. Então, quando a gente fala qualquer uma dessas aqui, que a gente comentou essas 5 características, elas são as variáveis independentes. E a variável dependente, que depende desses caras aqui, é a variável preço. Então, isso daqui para a gente é um processo de regressão. Um deles, tá? Nesse caso, a gente pode usar alguns algoritmos para fazer isso, inclusive um algoritmo aí de regressão, tá? Pode ser uma regressão linear, pode ser aí seria, no caso, uma regressão linear multivariada, mas a gente poderia usar uma regressão. Não é tão apropriado, nesse caso, pela quantidade de valores que a gente está trabalhando, usar uma regressão linear multivariada, mas a gente poderia pensar nesse caso, né? Então, a gente tem N formas. A gente vai ver daqui a pouco, em cima da ferramenta do Azure Machine Learning, quais são as grandes quantidades, ou quais são os possíveis algoritmos, ou possíveis modelos que a gente pode utilizar para poder trabalhar em cima disso. Quando a gente fala de classificação, né, que é um outro grupo de algoritmos que a gente tem com bastante facilidade, a gente quer classificar coisas. Então, eu quero criar classes. Então, eu olho para cá, por exemplo, quero classificar pessoas a cor da roupa das pessoas. Então, eu olho e vejo pessoas com roupa azul, com roupa vermelha, com roupa verde, com roupa amarela, com roupa branca, com roupa preta. E cada uma dessas cores, elas são classificadas, ou elas criam classes. E eu quero fazer a classificação agrupando esses indivíduos, agrupando essas observações. Então, quando eu olho as pessoas que estão com roupa azul, eu conto 1, 2, 3, 5 com roupa azul, 8 com roupa vermelha, 7 com roupa branca, 20 com roupa preta. E cada uma dessas pessoas, ou desses grupos que estão sendo agrupados, sendo classificados ali, eu chamo de uma categoria dessa minha classificação. Então, eu tenho N categorias para poder fazer essa classificação. Ou então, né, isso que a gente chama de multiclasses. Ou então, eu posso fazer uma classificação binária, que é o exemplo que a gente vai trabalhar aqui. O exemplo que a gente vai trazer aqui eu tenho uma base de dados de uma instituição financeira alemã, e essa instituição financeira, ela classificou um monte de pessoas com base nas características deles, né, falando assim, olha, essa pessoa que é uma boa pagadora, essa pessoa é uma pagadora, essa pessoa é boa, essa pessoa é má. Com isso, o que a gente quer fazer? Rodar todo o nosso processo, entendendo esse funcionamento, para quê?
para daqui para frente, quando eu entrar com todos os dados de um novo solicitante de empréstimo na minha instituição financeira, eu olho esses dados do passado e falo assim, olha, baseado nesse comportamento aqui que você está me entregando, essa pessoa, ela tende a ser uma boa pagadora ou ela tende a ser um mau pagador. Você, como usuário do sistema, né, você como operador ali do empréstimo, você pode decidir se vai emprestar ou não, com o auxílio dessa máquina. Às vezes você pode, como isso é programável, né, a gente pode pegar esse resultado e liberar ou não o botão de liberar o empréstimo a partir do resultado que está vindo do meu processo de machine learning, do meu modelo preditivo. Então são coisas que a gente consegue trabalhar e fazer, tá? Esse é o processo de classificação. Quando eu falo de clustering, a gente está falando de agrupar indivíduos de acordo com algumas características numéricas que eles têm. Então, se a gente pegasse de novo, né, voltasse para aquele ambiente da casa que eu comentei agora há pouco, que a gente fez com regressão, eu poderia pensar também em fazer isso com o clustering, para que esse meu grupo, ele pudesse falar assim, olha, esses indivíduos aqui, eles estão muito próximos e por uma questão de similaridade, esses caras aqui fazem parte de um grupo, esse de outro grupo, esse de outro grupo, esse de outro grupo, esse de outro grupo, e cada um desses grupos aqui faz parte daquele montante, ok? Então, essa questão de clustering é mais uma questão de aglomeração, uma questão de você criar um conjunto ou um subconjunto dentro daquele conjunto macro, para que esse conjunto aqui possa ser mais aderente às suas características. Então, esses aqui são, dentro dessas características, eles são mais próximos uns dos outros, esses aqui são deles, esses são deles, né? E com isso você consegue montar N grupos dentro desses dados que nós estamos olhando, ok? Cada um desses algoritmos que ele tem por trás uma equação complexa, tá? Então, o que a gente vai fazer vai ser criar, dentro do Azure Machine Learning, um processo de classificação binário, super simples, que a gente vai colocar aqui para funcionar, beleza? Bom, falando do Azure Machine Learning, isso aqui é uma ferramenta de Machine Learning as a Service, que a Microsoft lançou faz uns 2 anos, quase 3, um pouquinho mais. Na verdade, um pouquinho menos de 3 anos, né? Talvez até esteja fazendo 3 anos agora em abril. Eu não lembro exatamente a data que eu comecei a ter contato com isso aqui, mas eu acredito que tenha sido acredito não, eu tenho certeza que foi em 2014 que eu comecei a mexer com o Azure Machine Learning, não lembro o mês exato. Mas, se não está com 3 anos, está quase com 3 anos. A ferramenta, ela provê para você a facilidade de você criar modelos preditivos de ponta a ponta. Então, dentro do próprio Azure Machine Learning, a gente tem a facilidade de poder acessar dados de várias origens. Então, eu quero pegar dados da internet, quero pegar dados de um ambiente Hive, quero pegar dados do SQL Database, do SQL On-Premise, eu quero pegar dados de um monte de lugar, monto o meu modelo preditivo baseado nos grupos de algoritmos que eu tenho, tá? Isso já está todo programado ali dentro. Puta, não tem um algoritmo específico que eu quero trabalhar e eu preciso muito desse algoritmo, porque ele é o algoritmo melhor, assim, para resolver o meu problema. Você consegue trazer esse algoritmo de fora, desenvolvendo ele, seja em Python, seja em R, e consegue encaixá-lo aqui utilizando os módulos que são possíveis para isso, ok? E no fim das contas, você consegue montar seu modelo preditivo, monta lá seu modelo treinado e aplica ele para receber novos dados. Então, você pode ter esses dados vindo de um input, que seja ele via REST API, ou em processo batch, né? Isso é para você fazer um processamento em tempo real, ou um processamento em batch, no qual você mesmo consegue pegar e carregar o seu cenário, carregar os seus dados ali, roda o processamento, você salva, você interage com esses dados da forma que você precisa, beleza? Então, isso faz parte... Isso faz parte do tipo de dado que a gente está pensando, que a gente está trabalhando dentro do nosso modelo, tá ok? Então, a gente vai entrar aqui na ferramenta para poder criar isso. E como a ferramenta ela é drag and drop, né? Você arrasta os módulos, clica, cria um fluxo de operação dentro desse cenário, ela fica muito intuitiva. Então, as pessoas que querem fazer o Machine Learning as a Services, ela consegue. Então, ela vai lá, tendo um pouquinho de lógica, né? Tendo um pouquinho de conhecimento do que cada um desses algoritmos fazem, a pessoa consegue pegar uma origem, aplicar um modelinho ali, um processinho rápido para criar o seu modelo de treino, aplica o algoritmo, separa esses dados, faz a validação ali, calcula, né, o score desse cara,
Se a pontuação estiver boa, você pode chegar e publicar esse modelo preditivo, aí você cria o seu cenário, enfim. É bem tranquilo, é muito sossegado de fazer isso aqui. Qualquer pessoa que tiver um pouquinho de interesse em fazer isso funcionar e um pouquinho de lógica, e não precisa ser lógica de programação, um pouquinho de lógica qualquer mesmo. Eu tenho que carregar esses dados. Eu carreguei os dados, o que eu faço com ele agora? Esse tipo de processo, ele é muito intuitivo. Então a gente vai pegar aqui uns exemplos em cima desse processo, a gente vai trabalhar em cima dele e verificar como que a gente consegue trabalhar e montar isso daqui, beleza? Qual que é a nossa demo? O que a gente vai fazer aqui? Como eu já comentei agora há pouco, a gente vai pegar uma base de dados, que é uma base de dados de uma instituição financeira alemã. Esse dado é público, ele está dentro do site da UCI, que é uma ótima fonte de dados, uma fonte de datasets para a gente, né? Então, vários datasets que a gente acaba trabalhando dentro do nosso modelo ou dentro dos nossos estudos, a gente acaba trazendo ali dessa base da UCI. A UCI é a Universidade da Califórnia, Irvine. Então, caso vocês tenham interesse, dá uma googada aí, procura a UCI Machine Learning Datasets ou Machine Learning Repository. Você consegue encontrar esses caras e poder trabalhar e poder baixar esses datasets e poder consumir eles dentro do seu ambiente, beleza? Então, aqui dentro, se a gente olhar essa demo, né, que a gente vai trabalhar, o que eles estão fazendo é basicamente isso. Eles têm um dataset que possui 1000 observações, né, dentro desse cenário de Machine Learning. As linhas do nosso conjunto de dados, a gente chama de observações. E as colunas que a gente tem dentro do nosso dataset, dentro do nosso conjunto de dados ali que a gente vai trabalhar, a gente chama de variáveis. Então, esse dataset que a gente está olhando aqui, ele possui 21 variáveis e 1000 observações, tá ok? O que esses dados são? Aqui tem a descrição de cada uma dessas colunas que vocês estão vendo. Então, a coluna 1 é status concorrente, a coluna 2 é duração em mês, a coluna 3 é histórico de crédito, e por aí vai. Aonde que eu peguei essa informação? Direto no site da UCI. Se vocês olharem aqui no canto superior direito, eu tenho o link desse dado, o link direto, né, da base de dados da UCI, que eles forneceram essa base para a gente poder estudar, para a gente poder trabalhar, enfim. Esses dados aqui, então, eles trazem para a gente já esse dado mascarado e lá dentro ele tem o dicionário de dados. Dentro do site que vocês estão vendo aí, o que tem o link aí em cima, desculpa, você tem o dicionário de dados para poder trabalhar. Essas 21 colunas que a gente está olhando nesse nosso conjunto de dados, essas 21 variáveis, elas são 20 variáveis de dados, e a 21ª, que é de fato a variável que apresenta o risco ao crédito, ela é a variável preditiva. É essa variável que eu quero buscar dentro do meu cenário. Essa variável que eu quero, a partir das 20 observações, as 20 variáveis, as 20 colunas que eu tenho dentro do meu conjunto, eu quero buscar essa 21, tá ok? Como que vai ser isso na vida real? Vamos supor que a gente monte de fato esse dataset aqui e publique ele no nosso ambiente, tá? O que eu vou ter de informação? Eu vou ter um input lá no meu sistema de 20 colunas, que é a primeira delas, 20 campos, né, vamos dizer assim, dentro do meu aplicativo. O primeiro deles aqui é o status da conta corrente, o segundo, a duração em meses, o terceiro é o histórico de crédito, o quarto é o propósito, e por aí vai até a coluna 20, até o campinho 20, que é trabalhador estrangeiro. Nesse momento, vamos supor que eu falo, beleza, preenchi todos os seus dados aqui, cliquei em, sei lá, avaliar, sei lá, o nome que a gente quiser. O que vai acontecer? Esses dados vão bater no modelo preditivo que a gente desenvolveu. Esse modelo preditivo vai consultar o que ele já aprendeu do passado com esses dados novos, aqui, os dados de treino, né? Vai colocar esses dados aqui, vai ter uma resposta em um valor, nesse caso aqui, né? Se impresso dinheiro ou não impresso dinheiro, vai passar a taxa de confiança que ele tem, né? A assertividade que ele está passando em cima desse valor, e vai te responder assim, olha, empresta ou não empresta dinheiro. E aí, na hora que eu termino de avaliar isso aqui, vamos supor que o emprestar dinheiro seja a resposta 2 e o não emprestar dinheiro seja a resposta 1. Se o meu modelo preditivo devolver para essa aplicação a resposta 1, eu nem habilito, né? Eu via a codificação ali em C#, Java, o que for,
quem estiver chamando essa API do meu modelo preditivo, ele já nem libera o botão do cara ali, fazer, pum, aprovar crédito. Por quê? Porque esse cara é um mal pagador, baseado nos dados dessas 20 colunas que ele está analisando aqui, beleza? Bom, vamos ver isso na prática, né, como que esse cara funciona. Deixa eu minimizar aqui as coisas. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Bom, essa daqui, pessoal, que vocês estão vendo, é a carinha do Azure Machine Learning. Quando você se logar a essa ferramenta, você tem a possibilidade de criar aqui uma conta que está associado à sua conta do Azure, ou então usar direto sem ter uma associação à conta do Azure. Você pode usar esse Workspaces aqui para trabalhar sem uma associação de conta. O que acontece? Nesse momento, o que o Azure Machine Learning te provê é 8 horas de trabalho, então você consegue trabalhar ali durante um dia, só que você não salva o seu experimento, você não salva o que você está desenvolvendo. É simplesmente para você poder trabalhar, para você poder aprender a usar a ferramenta, beleza? Aí você consegue fazer isso por várias vezes, então você não precisaria criar uma conta no Azure para poder usar o Azure Machine Learning. Quando você entra na ferramenta aqui, né, e você clica aqui embaixo em New e você começa a criar um experimento novo, o que ele te fornece? Esse experimento novo ele vem para cá com uma carinha zerada, né? Ele não tem nada de informação aqui para a gente. O que a gente vai buscar é justamente começar a fazer o experimento. Qual que é o objetivo disso aqui? É você criar de ponta a ponta o seu modelo, criar de ponta a ponta o que você quer entregar como sendo solução para o seu cliente. Okay? No nosso caso, que é essa base de dados da instituição financeira, o que eu preciso fazer? Carregar esse dado. Então, se eu procurar aqui, né, UCI Machine Learning mais German Dataset, ele vai trazer para mim aqui um link. Dentro desse link, se vocês olharem aqui, você tem uma pastinha chamada Data Folder e uma pastinha chamada Dataset Description. Fica aqui no canto superior esquerdo da tela. Em Data Folder, se você acessá-lo, você encontra aqui a base de dados, tá? É esse german.data aqui. E se você olhar aqui o german.doc, você tem uma descrição sobre esse cenário. Aqui embaixo, se você começar a rolar o scroll da tela para baixo, você tem a distribuição de como que esses dados estão dentro desse dataset. Então, o primeiro atributo, o que ele significa? O status da existência da conta corrente. Se a gente olhar aqui a descrição que eu coloquei aqui, né, a coluna 1, status da conta corrente. O segundo atributo aqui é uma duração em meses. Se a gente voltar para cá, tá aqui, ó, duração em meses. O terceiro, histórico de crédito. O quarto, o propósito. O quinto, o total de crédito. E assim segue, até a coluna... Opa, passei. Até a coluna 20. Que ele fala para mim se essa observação que nós estamos tendo, ela é um trabalhador estrangeiro ou não. Então, que é até esse cara aqui. A coluna 20, se ele é um trabalhador estrangeiro ou não. Tá ok? Então, isso aqui é o tipo de informação que nós temos dentro do nosso experimento. Tá ok? E o que é aquela coluna 21? É justamente o resultado. A coluna 21, ela vai dar para mim aqui uma informação se esse resultado, né, se essa a minha variável preditiva, ela tem dois valores, o valor 1 ou o valor 2. O valor 1 é o valor bom, o 2 é o valor ruim. Tá ok? Então, olhando para esse dataset, eu poderia trazê-lo para dentro do meu modelo para a gente criar o nosso experimento. A Microsoft já trouxe alguns exemplos de datasets prontos. Então, se a gente procurar aqui por German Credit Card, ele traz aqui para mim. Então, olhando nessa busca aqui, o German Credit Card, eu posso arrastá-lo para dentro aqui do meu experimento e, nesse momento, se eu observar essa saída que eu tenho desse meu modelo preditivo, eu tenho justamente esses dados, essas 21 colunas, que são as 21 variáveis, e aquelas 1000 observações, né? Então, reparem só, aqui na parte superior, eu tenho as colunas todas que a gente está trabalhando, aqui eu tenho o total de colunas, as 21 colunas que eu tenho nesse conjunto de dados, e as 1000 observações, que são as 1000 linhas
desse meu experimento, tá ok? Eu tenho da coluna 20, desculpa, da coluna 1 até a coluna 20, informação sobre o meu elemento, e aqui na coluna 21, a informação que me descreve se ele é um bom ou um mau pagador, se ele é um cara que eu devo emprestar o dinheiro, ou se ele é um cara que eu não devo emprestar o dinheiro, porque N motivos, tá? Isso aqui baseado no conhecimento prévio desse nosso conjunto de dados. Então, essa informação, nesse momento que nós estamos vendo aqui na tela, isso aqui não tem nada de predição ainda. Isso aqui é simplesmente uma validação que nós estamos olhando para cá e olhando dados do passado. Então, essas 21 colunas que nós estamos vendo aqui, o que elas significam? Que esses valores aqui, né, lá na nossa base de produção, esses 20 colunas da base de produção, elas foram preenchidas por um indivíduo que teve um resultado bom. Essa de baixo foi preenchida. Aqui. Essa de baixo aqui foi preenchida por outro indivíduo que, no caso, teve um rendimento ruim. Essa daqui também teve um rendimento ruim. Essa aqui também teve um rendimento ruim. Essa ruim. E por aí vai. E como que são esses dados? São esses aqui. Esse dado que nós estamos olhando aqui, que tá marcado, né, daqui dessas 20 primeiras colunas, são dados que nós já temos com conhecimento, tá? Então, quando a gente fizer nosso modelo preditivo, a gente pode validar a performance desse modelo comparando o que o meu modelo preditivo disse versus o que eu tenho aqui nessa coluna, porque é uma coluna que ele já sabe a informação. Então, eu comparo aquilo que eu estou predizendo com isso daqui, falo, olha, ele acertou, ele errou, e assim segue. Então, vamos lá. Posto isso, a gente está vendo o nosso tipo de dado aqui. Normalmente, dentro do primeiro processo que a gente faz, reparem aqui, né? Se a gente olhar esses dados aqui, as informações que estão aqui nessas colunas, elas estão ainda com um nome muito estranho, né? Col 1, Col 2, Col 3, Col 4. Como que eu resolvo esse problema? Eu posso alterar esses metadados. Se eu fizer uma alteração aqui no meu metadado, o que eu posso fazer? Eu posso renomear esse cara. Só que quais colunas eu quero renomear daqui? Eu vou selecionar, né? Então, no passo que eu pego todas as minhas colunas, trago para dentro do meu modelo preditivo, e eu volto aqui, eu tenho um arquivo já com as colunas que eu preciso aqui, né? Vou pegar aqui o Notepad, sempre txt aqui. Carreguei esse cara na memória, eu vou jogar aqui dentro desse edit metadata, o novo nome da minha coluna. Nesse caso aqui, deixa eu rodar. Se a gente olhar esse nosso experimento aqui, a saída que eu tenho aqui deste modelo, que é o edit metadata, olha só, se eu visualizar ele aqui, ele vai ter aquela mesma quantidade de informação. Reparem só, 1000 linhas por 21 colunas. Só que olha só, agora a call 1 não chama mais call 1, chama status da conta corrente. A call 2 chama duração em meses. A call 3, histórico de crédito. A call 4, propósito, e assim vai. Até a minha 21ª coluna, que nesse caso aqui, ela se chama risco ao crédito. Por quê? Porque foi o nome que nós demos para cada uma dessas colunas. Baseado em quê? Baseado naquele dicionário de dados que eu possuo lá no site da UCI. Tá ok? Beleza. Alterando aqui o nome das nossas colunas, das nossas variáveis, né, no nosso modelo preditivo, o que a gente pode fazer agora é quebrar esses dados aqui, né, utilizando a função de split com um fator que normalmente é utilizado para criar esse processo de machine learning e a gente conseguir validar o nosso modelo, com um fator de 80-20. O que é isso? Eu vou separar, né, reparem só, aqui do lado direito da tela, eu tenho aqui qual que é a fração de linhas que eu quero na primeira saída e a fração de linhas que vai ter, que é o restante, na segunda saída. O que isso aqui faz? Ele recebe dentro dessa entrada aqui, reparem que eu estou usando aqui o split data, essa entrada veio 100% dos dados, beleza? O que vai acontecer? Eu tenho a saída 1, deixa eu mudar de cor. Eu tenho a saída 1 e a saída 2. Como eu falei para ele usar um fator a fração, né, de 0,8, a fração de 80% numa saída,
O que vai acontecer? Aqui nessa minha saída, quando eu olhar aqui, eu vou ter 80% na saída vermelha e eu vou ter 20% nessa saída azul. Por quê? Porque é o fator de separação. Ele está fazendo uma quebra nesse conjunto de dados. Totalmente aleatório. Para que eu faço isso? Para poder daqui a pouco montar meu modelo preditivo com esses 80% do valor que eu estou saindo aqui e deixar os 20% para eu testar. Então eu faço a validação. Lembra que eu tenho dentro dessa minha tabela aqui, dessas minhas 21 colunas, eu tenho a coluna que fala, olha, isso aqui eu emprestei dinheiro, isso aqui eu não emprestei, isso aqui é um bom pagador, isso aqui é um mau pagador. Eu tenho essa informação. Quando eu pegar aqueles 20% para validar esse meu modelo, eu também vou ter essa informação. Então o que eu vou fazer? Vou rodar o meu algoritmo em cima desses 20%, o algoritmo que eu já vi que ele funciona, rodo em cima dos 20% e comparo com aquela coluna 21. Eu vejo qual deles acertou e qual errou. Nisso vai me dar uns índices necessários para poder validar se o meu algoritmo está com uma performance boa ou não. Tá ok? Então vamos lá. Dentro aqui do processo, a gente vai entrar com o modelo do Train Model. Esse modelo de treino aqui, ele é super tranquilo. A primeira coisa que a gente faz é ligar os 80%, né, aqui da minha saída, essa saída primeira que tem 80% aqui dos dados, né? Beleza? Então estou usando 80% desses dados para criar o meu modelo preditivo e eu preciso falar para ele qual vai ser o algoritmo que eu vou utilizar. Lembra que eu comentei com vocês que existem vários algoritmos de vários grupos? Olha só, deixa eu pegar só aqui os grupos de dados para vocês darem uma olhada no que a gente tem aqui. Dentro daqui do meu modelo de predição, os tipos de algoritmos que eu tenho são esses aqui. Esses 4 grupos de algoritmos. Detecção de anomalia, classificação, cluster e regressão. Tá? Esses algoritmos aqui são os tipos de algoritmos que eu posso utilizar. Como esse dataset que a gente está utilizando aqui é um dataset para fazer classificação, eu vou buscar os algoritmos que estiverem disponíveis aqui dentro. Por que aqui dentro? Porque é o que eu quero buscar, eu quero fazer uma classificação binária. Eu quero saber se dentro desse comportamento que eu estou olhando, ele é um bom pagador ou um mau pagador. É binário. Eu empresto ou não empresto dinheiro. Ok? Então aqui dentro de classificação, a gente tem vários tipos de algoritmos diferentes. Eu tenho aqui algoritmos multiclasses e eu tenho algoritmos de classificação binária. O que são esses algoritmos de classificações binárias? Esses caras retornam 1 ou 0. É um ou outro. Esse aqui eu posso ter N saídas. Né? Lembra que eu falei para vocês que eu quero classificar cor das roupas das pessoas? Então é azul, vermelho, verde, amarelo, preto, laranja. Assim, são várias cores. Então, um classificador binário não resolveria esse cenário. Um classificador multiclasses resolveria. Ok? Nesse caso, como eu quero emprestar dinheiro sim ou não, esse de baixo funciona. Então, se a gente fizer aqui uma busca por toClass, ele vai estar muito mais focado em cima do que eu preciso. Né? toClass. Beleza, agora eu tenho uma lista com todos os tipos de algoritmos de classificação binária que estão disponíveis dentro do Azure Machine Learning. Se por um acaso o seu algoritmo não estiver disponível aqui, você pode criar ele com R ou com Python. Tá ok? Você tem aqui um execute Python script ou um execute R script. Execute R script. O que esses caras fazem? Você pega seu código, você escreve seu código nessa linguagem, seja em Python ou seja em R, você traz esse módulo aqui para dentro e você usa ele como sendo o seu algoritmo. Tá ok? Eu vou deixar isso aqui de lado, vou pegar o toClass, alguma coisa aqui, e eu posso escolher qualquer um desses caras para colocar isso dentro do meu modelo preditivo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Support Vector Machine. Por que o Support Vector Machine? Por uma escolha qualquer minha, tá? Poderia ter sido aqui um Boost Decision Tree. Não teria problema, ok? A diferença vai ser justamente no resultado desse cara. Olha só. Linkei o meu Support Vector Machine, meu SVM, aqui no meu modelo de treino. Linkei aqueles 80% da minha base no meu modelo de treino. Só que mesmo assim, eu continuo tendo aqui um alerta perguntando para mim, pô, tem alguma coisa faltando aqui, tá com esse alerta ligado. O que está faltando? Se a gente for olhar a mensagem,
Ele está justamente faltando o valor requerido. Quando a gente clica no nosso modelo aqui para fazer a validação, o que ele pede? Fala, opa, beleza, eu preciso selecionar a coluna. E que coluna que é essa? No caso de um classificador binário, é a coluna que eu quero fazer a predição. Então, nesse momento, a gente clicar aqui no botão superior no canto direito, Launch Column Selector, o que ele vai fazer? Ele vai abrir para mim uma opção para eu fazer aqui um Select a Single Column. Qual coluna que eu quero buscar? A de risco ao crédito, que é justamente aquela coluna que vai me dar o resultado, sim ou não. O que se vai fazer nesse momento? Esse algoritmo que a gente colocou aqui, que é um SVM, ele vai procurar entender os padrões de todas aquelas colunas que tem dentro do nosso dataset. Para quê? Para ele entender o resultado daquela coluna que a gente está chamando de risco ao crédito. Então ele vai pegar base em todas as colunas que não são risco ao crédito para poder fazer inferência nela. Tá ok? Então vamos lá. O que ele vai montar nesse momento? 80%, joga o Support Vector Machine, coloca aqui o nosso modelo de treino e eu preciso verificar, preciso fazer o score desse cara aqui para ver o quanto que ele está de fato acertando. Então, põe a saída do meu modelo de treino aqui no meu score. Reparei, está pedindo ainda uma outra entrada. O que é essa outra entrada? Lembra aqueles 20% que sobraram? Então, a gente joga ele aqui. O que vai acontecer nesse momento? Vamos rodar nosso experimento aqui. Nesse exato momento, quando a gente roda o experimento, ele vai carregar os 1000 registros com aquelas 21 colunas, vai separar, vai pegar 80% desses registros, vai treinar, vai pegar 20% e deixar guardado. Esse treino que ele fez, ele precisa validar se esse treino está tendo um resultado bom ou ruim. Como que ele valida? Ele pega aqueles 20% dos valores que deixou aleatoriamente separados, que nunca encostaram nesse algoritmo ainda, né, no algoritmo aqui de SVM, Support Vector Machine. E agora, para fazer essa pontuação, fazer o score, ele linka, esse cara fala assim, olha, pega esses 20% aqui, roda o algoritmo. Com base nesse dado que o algoritmo gerou, compara, vê se o que ele está falando aqui, ele acertou ou ele errou. Vamos ver isso aí? A saída que a gente tem aqui do Score Model, se a gente olhar, ele não vai ter mais 21 colunas. Olha só, ele tem agora 23. Por quê? Porque o algoritmo trouxe duas colunas novas, que é a coluna do label que ele está classificando e da probabilidade daquele label ser certo. Então, olha só, ele teve aqui o label do número 2. O label de número 2 foi o valor que o nosso banco, né, a nossa instituição financeira falou que este conjunto de dados aqui que nós estamos olhando, ele significa, esse cara aqui significa o número 2 dentro desse conjunto de dados. O nosso algoritmo rodou isso aqui e falou assim, opa, dentro do meu padrão aqui, ele é 1. Nesse caso, o meu algoritmo errou porque eu sei qual que é a resposta verdadeira, né? Qual que é a resposta que de fato aconteceu dentro do meu banco de dados, né? Dentro do meu banco da instituição financeira, e qual é o que o meu algoritmo falou. Então, nesse caso, ele errou. Mas é ok, faz parte desse aprendizado. Como que ele está separando isso daqui? É uma classificação binária. Nesse momento, o que ele fez? Ele deixou isso daqui dentro de um threshold de 50%. Então, qualquer valor acima, né, desse resultado que ele pôs na equação, que seja acima de 50%, ele classifica como 2. Se estiver abaixo de 50%, ele classifica como 1. Então, reparem só todos os valores que nós temos aqui. Aqui tem um resultado que está acima de 50%. Ele colocou o resultado 2. Qualquer outro valor está abaixo de 50%, ele colocou o valor 1. Por quê? Porque é a forma como ele colocou no primeiro momento. Tá? Puta, mas como que é essa equação? O que é essa equação no fim das contas? Aqui tem uma lista de uma porrada de equação. Tá? Eu vou pegar aqui um SV. Vamos procurar um Support Vector Machine, beleza. Aqui tem uma equação do SVM, tá? Essa aqui é uma forma dessas equações do SVM. Puta, mega complicado, né? Cara, não sei trabalhar com isso aqui, não sei mexer. Cara, não se preocupe. Se você não sabe nem ler essa equação aqui, não se preocupa, você não precisa codificá-la. A gente não está falando que vai pegar ali
e você vai ter que desenvolver essa equação, montar isso aqui, desenvolver o algoritmo por trás, fazer uma pesquisa científica em cima disso. Não precisa. Isso aqui é só para você entender o que está por trás desse algoritmo de machine learning para fazer isso aqui funcionar. Todas aquelas 20 variáveis que a gente está falando lá no nosso algoritmo, de alguma forma, elas se juntaram, elas foram sendo trabalhadas e entraram dentro dessa equação. Dentro desse conjunto de dados aqui, elas foram sendo trabalhadas. Então, primeiro gerou o f de x, depois a gente teve o k, depois a gente teve aqui o lambda. A gente foi tendo cada uma dessas equações, tá? Para poder chegar naquele cenário que a gente estava olhando ali desse processo para funcionar esse nosso algoritmo de machine learning. Então, aqui dentro desse cenário, ele colocou aquela equação, ele pegou aquelas 20 variáveis aqui que a gente está utilizando aqui, essas todas aqui, menos o risco ao crédito, porque é a variável que ele quer encontrar. Então, essa variável aqui não foi inclusa dentro dessa equação, tá? Por quê? Porque ela é a variável que a gente está predizendo. Essa é a variável que a gente quer fazer a predição, beleza? Ele pegou essas 20 variáveis que a gente está olhando aqui, essas 20 variáveis aqui, e jogou naquela equação maluca. Qual foi o resultado que ele teve? Esse aqui. Esse aqui, dentro desses valores aqui que ele tem, ele chegou no resultado de 0,4. Esse outro aqui de baixo, colocando todas essas variáveis aqui dentro daquela equação, resultado de 0,16. E assim segue. E baseado naquele threshold de 50%, se esse valor está abaixo de 50%, ele classifica como 1. Se ele está acima de 50%, ele classifica como 2. E assim segue. E como que eu posso melhorar esse threshold? Eu poderia fazer... Eu posso usar um outro concorrente, um outro módulo aqui, chamado Evaluate Model. Eu posso linkar esse cara aqui. Ao rodar de novo esse experimento, né, a partir do meu Score Model, o que eu faço? Eu valido isso daqui em cima daquelas respostas. Para justamente pegar o resultado desse meu Evaluate, desse meu avaliador aqui, e dizer se esse meu algoritmo, esse two-class Support Vector Machine, se ele está aderente ou não às minhas respostas. Se eu olhar essa saída aqui, eu consigo ter uma curva ROC, né, que me dá um cara chamado AUC, que é a minha área coberta. Então, nesse caso, com esses dados que nós estamos olhando e essa área coberta aqui, ele está dando valor para mim de 0,74. O que significa? Que 74% do meu processo eu estou acertando. Isso aqui é a quantidade que eu tenho de área coberta na minha análise. Se eu mexer no meu threshold aqui, reparem, eu posso ter uma mudança nos meus valores de acurácia, de precisão, que são valores que estão sendo trabalhados dentro das respostas, que é justamente a comparação do true positivo com o true negativo, o falso positivo e o falso negativo. E vale a pena vocês procurarem esse negócio aqui. Essa leitura aqui, né, essa análise, é chamada de matriz de confusão, tá? Então, dentro desses dados que ele está olhando aqui, essa matriz de confusão, ela está dando aqui para a gente a acurácia baseado, vou deixar em 50% aqui. Uma acurácia para a gente de 74% de acurácia. Isso significa que ele acertou tanto no positivo quanto no negativo em 74% das vezes. Coincidentemente, nesse momento aqui, a acurácia deu o mesmo valor do AUC, mas não é a mesma coisa, tá, pessoal? Isso aqui não tem nada a ver um com o outro. Isso aqui é a acurácia, deixa eu limpar aqui. A acurácia é um valor que está diretamente ligado a isso daqui, e o AUC, que é essa área under the curve, está diretamente ligado a isso daqui. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, tá? Isso aqui é o AUC, é a quantidade de área coberta no nosso gráfico, é simples assim. Enfim, a partir desse momento, vamos supor que esse modelo aqui, esse algoritmo foi já classificado e, foi o melhor algoritmo que a gente utilizou, foi esse aqui, tá? A gente poderia validar, fazer outros testes, fazer outros treinos aqui,
até comparar algoritmos. Eu poderia, por exemplo, pegar um outro algoritmo aqui, pegar um Boosted Decision Tree, jogar para cá, pegar de novo o Train Model e o Score Model aqui, jogar para cá, aí fazer aquela validação, né? Pega o modelo, treina com aqueles 80%, pega os 20%, valida aqui e faz a comparação desse cara. Esse processo que a gente está fazendo aqui é para criar um novo modelo, criar um novo conjunto de dados para validação, e vou comparar o que eu tenho lá do meu SVM com o Boosted Decision Tree. Eu posso fazer isso várias vezes, tá? Posso ficar comparando vários algoritmos de classificações, para que esses algoritmos, eu veja qual dos dois tem um resultado melhor. Para quê? Para que cada vez mais o meu dado, a minha avaliação do processo, ela fique cada vez mais funcional, tá ok? Então, isso aqui é o que a gente está buscando para fazer essa validação, e sempre olhando o resultado aqui dentro da saída que eu tenho aqui no meu Evaluate Model, porque eu estou rodando o meu processo pega os 80% dos dados, avalia com esse algoritmo, e com esse algoritmo vê o resultado que eu tenho desse cara, vê a pontuação dele e faz uma avaliação dentro do meu Evaluate Model. Quando eu faço a comparação, eu tenho os dois algoritmos sendo comparados um a um. Então, eu consigo ver o resultado, né? A acurácia, vejo a precisão, vejo a curva ROC, vejo o AUC que esse cara está tendo e consigo trabalhar. Então, lembrando que eu tenho aqui o meu SVM azulzinho e eu tenho o meu Boosted Decision Tree no vermelho. Lembra que era 74% aqui, esse meu AUC do SVM? Olha aqui do Boosted Decision Tree, 79,3%. Ele cobre, repare, olhando visualmente aqui eu consigo ver, né, que esse gráfico vermelho, esse risco vermelho dentro do meu gráfico, ele cobre mais do que a minha área azul, né? Então, eu posso ficar fazendo essas validações e testar e ver qual algoritmo desse aqui tem melhor resultado. Eu já vi que esse cara, né, o meu Support Vector Machine, ele ficou ruim. Posso vir aqui apagar esse cara, pegar um outro Two Class alguma coisa. Então, sei lá, um Two Class Neural Network, por exemplo. Jogar para cá e de novo rodar a minha avaliação e ficar validando, ficar vendo qual deles funciona melhor, tá ok? Vamos supor que eu já rodei todos eles e eu vi que o melhor de todos foi o meu Boosted Decision Tree. O que eu posso fazer? A partir do meu modelo treinado aqui, eu posso clicar com o botão direito nele, vir aqui em Trained Model e mandar ele salvar. Save as Trained Model. Fazendo isso, o que acontece? Eu encapsulo esse algoritmo, encapsulo esse processo dentro de um conjunto de dados já treinado, já validado. Tá? Posso criar um novo experimento a partir disso e usar esse cara que a gente criou, né, que a gente salvou lá, esse modelo treinado, e a gente chamou ele de análise de risco. Eu posso criar, né, uma nova validação para cá, para poder usar o meu web service. Para quê? Para que este web service, esse conjunto de dados novos que estão entrando para o meu processo, eles fiquem disponíveis também para esse meu modelo preditivo. Então, o que eu faço aqui? Quando eu crio um experimento desse para poder colocar esse conjunto de dados para funcionar, aqui embaixo eu tenho um botãozinho que eu posso fazer o deploy do meu web service. Ao fazer o deploy do meu web service, reparem, ele abre dois carinhas azuis novos para a gente aqui, que vai ser a entrada do meu dado, né? Reparem aqui, ó, Web Service Input e Web Service Output. Então, eu tenho um Web Service que vai ter entrada e o meu Web Service que vai ter uma saída. Nesse caso, o que vai acontecer? O meu modelo que a gente treinou, que foi aquela árvore de decisão, né? Ela está aqui olhando para esse input. O que vai acontecer? Aqueles dados que eu estou trazendo vão vir aqui para esse conjunto de dados, para esse módulo, né, que é o Score Model. Vai vir o meu modelo treinado para cá, que no exemplo anterior era o Train Model que recebia aquele algoritmo que a gente escolheu. E olha o que ele faz. Lembra que o que esse cara tem aqui? Ele tem o Score Probability e o Label Probability, que é qual que é a pontuação e qual é a classe que ele gerou para a gente, falando se isso aqui é 1 ou 2. E qual que vai ser a saída desse cara aqui? Um web service. Como que eu resolvo esse problema? Né? O que eu faço com isso aqui? Ele cria para a gente esse web service, então eu vou pegar aqui essa
liberação de crédito que a gente já que é essa saída aqui, né, quando eu faço o deploy do meu cenário, ele vem para cá. Ele abre para a gente uma possibilidade de fazer um request response. Ao olhar o request response disso daqui, o que ele tem? Ele tem uma chave, né? Eu posso pegar essa chave aqui para usar esse meu modelo. E olha só, quando eu clico aqui no meu request response, eu rolo a tela para baixo, eu vou lá no final da minha tela, ele traz para mim alguns exemplos de código em C#, em Python e em R. Para quê? Para que eu possa copiar esse bloco de código aqui e jogar isso na minha aplicação. Nesse momento, se a gente for pegar, eu tenho aqui o código em R desse cara, né? Vamos lá. Vou pegar esse meu código em R aqui. Esse meu bloco de código em R, o que ele faz? Ele faz uma chamada para a minha API, né? Então vamos olhar aqui. Beleza. Ele faz uma chamada para a minha API e em algum momento eu preciso passar aquela chave que estava lá na minha tela anterior. Beleza? E olha só, o que eu tenho de informação aqui? Esse meu web service, ele está recebendo, né, a coluna 1, coluna 2, 3, blá, 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 até aquela coluna 20. Então, se eu rodar esse cara agora aqui, né, vamos executar passo a passo. Está carregando aqui meus pacotes, carregou também. Vou passar essas variáveis para ele. Vou continuar a execução aqui. O R tem um ponto aqui no RStudio que a mensagem que retorna para a gente que de interação é vermelha, então ela dá medo, parecendo que está errado. Mas ela não está errada, tá? Olha só, eu vou pegar esses caras e vou executar aqui. Olha o que ele trouxe para mim. Dentro desses dados que eu passei de input e output que eu quero, olha o que ele trouxe aqui. O input para mim, eu coloquei todos aqueles valores, a call 1, call 2, call 3, até a call 20, e a saída dele foi o quê? Olha, é valor 1, com a chance de ele ser valor 2 de 0.006. Então, não empresta dinheiro ou empresta dinheiro para esse cara, dependendo do resultado que é esse 0 e 1, com essa taxa de assertividade. Ele deu 0.06%, né, de chance desse cara aqui ser outro valor. Então, com base nesse resultado que nós temos aqui do nosso algoritmo, da nossa equação, a gente consegue fazer a busca aqui por esse código, seja ele em C#, em R, em Python, no que for, para me ajudar ou ajudar quem está preenchendo o sistema para pegar um empréstimo ou não, com base nisso daqui. Então, imagina, eu sou o operador lá da instituição financeira ABC, ou dessa instituição financeira de crédito alemão, preenchi todos os dados do Murilo, e falei para ele, avalia, pum, ele vai pegar esses 20 dados que eu coloquei lá no meu formulário, vai bater no meu modelo preditivo, o modelo preditivo vai pegar esses caras, vai analisar em tempo real, por causa que eu tenho web service, aquela REST API, e vai me devolver, pum, o retorno foi 1 com 0.006 de probabilidade. O desenvolvedor que fez esse software, ele pode liberar ou não o crédito, né, o botão para empresta dinheiro, com base nesse resultado aqui. Então isso aqui é uma ferramenta que vai auxiliar a gente a tomar a decisão melhor ou não, tá ok? Só para a gente finalizar, já está estourando meu tempo aqui, o que eu tenho de informação? Né? Eu tenho 2 posters que são bem válidos para vocês que estão começando agora com a parte de Machine Learning. Esses 2 posters aqui, ele mostra para a gente qual que é o caminho das pedras para a gente criar um modelo preditivo, né? Para a gente criar um processo dentro do nosso ambiente, como que ele funciona, tá? Aqui a gente tem esse desenho que facilita bastante como que a gente faz esse modelo, meio que um caminho das pedras, meio que uma receita de bolo, tá? E aqui do lado direito, se vocês olharem, tem o link desse pôster, que é o http://ak.ms/ML Studio Overview, né, que é o overview do Machine Learning Studio, tá ok? O segundo pôster que eu tenho é o pôster que ajuda a gente a desenvolver ou a escolher qual é o melhor algoritmo para se trabalhar dentro desse cenário. Então, eu preciso fazer uma classificação binária. Quais algoritmos eu uso? A gente tem aqui o Two-Class Classification, que tem um monte de possibilidades.
Qual deles é o melhor para o meu cenário? É um two-class SVM, né, o Support Vector Machine, ou é um two-class Decision Jungle? Sei lá, eu vou ter que olhar. Isso aqui pode ajudar a gente a decidir qual desses algoritmos a gente deve seguir, tá ok? Esse endereço também está aqui na lateral, se vocês olharem, é o http://aka.ms/ml sheet, tá? Para você justamente ter esse direcionamento para ajudar a escolher o seu tipo de algoritmo, beleza? Bom, pessoal, obrigado por vocês terem ficado até agora, agradeço demais a participação de vocês, espero que vocês tenham curtido a apresentação. Tem aqui de novo o meu e-mail, né, nogar@ngrsolutions.com.br. Caso vocês tenham alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato. E eu vou subir daqui a pouco esse vídeo lá no YouTube. Esse material já está no SlideShare. Se vocês entrarem em slideshare.net/Diego Nogari, esse PPT já está lá. Então vocês conseguem acompanhar por ali o material. Beleza? Senhores, obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Murilo, com você, meu. Valeu. Um abraço. É isso aí.